A gente tem falado nas quartas-feiras a respeito daquilo que é o mês da juventude batista, aqui na Igreja Batista em Araçás, e eles decidiram pelo tema ganhar o mundo é o de menos, e é um tema que é particularmente interessante, porque ganhar o mundo, teoricamente, pode ser algo interessante, principalmente quando a gente está falando de evangelismo. Só que quando a gente fala ganhar o mundo de verdade, a gente não está falando isso. Ganhar o mundo é no sentido de tentar conquistar todas as coisas. Só que, veja lá, nós não estamos aqui fazendo uma ode a desconquistas. Não precisa estudar, não precisa se esforçar, não precisa tentar crescer no seu trabalho ou ter um salário um pouco melhor. Não é isso que nós estamos dizendo, não. Se Deus te abençoou com um salário melhor, bendito seja Deus pela tua vida. Se Deus te abençoou com outro emprego, um emprego melhor, se você prosperou nos seus negócios, Deus abençoe a tua vida. O que a gente tem dito é que a gente não pode pensar que isso é o fim. Esse não pode ser o motivo, a causa, o norte, o alvo da sua vida. Lá no Éden, quando a humanidade pecou, e pecado é uma tradução para um termo que quer dizer errar o alvo, não é que nós acertamos outro alvo. Jonas Madureira, no livro Inteligência Humilhada, ele diz: nós erramos o único alvo que tinha. E foi isso que aconteceu. Por isso a gente tenta conquistar coisas, porque nós já fracassamos, porque nós somos pecadores. E a gente pensa bem, e quando a gente observa algumas igrejas e a gente vê falar sobre promessas de Deus, sobre isso que nós acabamos de cantar, os sonhos de Deus, e algumas, enfim, eu vou chamar de igreja para não ser deselegante, mas essas instituições religiosas, muitas vezes elas apontam para vitórias absolutamente terrenas, coisas particularmente perecíveis, essas que Jesus falou, de que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Essas instituições religiosas, aparentemente, elas preferem uma vida cristã medíocre, uma encenação de cristianismo, desde que sua vida social tenha uma ascensão. Religiões que preferem um cristão mequetrefe, se tudo estiver bem, o saldo estiver positivo no final das contas. Saldo bancário, né? Eu tenho falado. Algumas instituições que preferem distorcer a sã doutrina, que receber o confronto do texto sagrado apontando em nossas caras os nossos pecados toda vez que a gente lê o texto. Por falar em ler o texto, eu vou te convidar a abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 11 até o verso 16, e aqui fica o convite de sempre. O convite de sempre. Abra a palavra de Deus no seu aplicativo, na Bíblia impressa, nos dados, ou em dados ou em folha, é a Bíblia, meus irmãos, é a Bíblia. Abra, acompanhe a leitura e confira em casa. A segunda carta do apóstolo Pedro é uma carta bem pequena, você consegue acompanhar ela em 15 minutinhos, você consegue ler a carta inteira. Nós separamos um trecho dessa carta e nós vamos apresentar a verdade do Evangelho com base nesse trecho, mas fica aqui o convite para que você faça o seu devocional, pelo menos no capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Pedro, que na Nova Versão Internacional, o texto que eu separei diz assim: visto que tudo está assim desfeito, aqui Pedro está falando do fim do mundo, tá? Do fim do mundo, as coisas derretendo, fogo, tudo. Então, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também nosso amado irmão Paulo lhes escreveu
com a sabedoria que Deus lhe deu. Meus irmãos, essa carta aqui, né, a segunda carta do apóstolo Pedro, e o nome é bem significativo. Pedro, ele estava em Roma, muito provavelmente em Roma, e ele escreveu essa segunda carta, dessa vez de próprio punho, para aquilo que hoje a gente chama de Turquia. A Turquia, se você for olhar no mapa, ela tem um pedaço na Europa, e a grande parte dela é na Ásia. Esse lugar, a Bíblia chamava antigamente de Ásia Menor. Ali está Éfeso, ali estão as 7 igrejas de Apocalipse, por exemplo. Então é uma região muito rica, onde o cristianismo, ele floresceu de forma muito potente, na tal da Ásia Menor. E Pedro, ao contrário de sua primeira carta, que ele diz lá, com a ajuda de Silvano, eu escrevi esses textos, ou seja, ele tinha um amanuense, né? Pedro, ele citava, ele ditava aquilo que ele queria, e uma pessoa que era um expert na escrita, alguém que não errava, porque o papiro e o pergaminho não aceita rasura, errou é igual uma tatuagem, vai ficar ali para sempre. Então o que ele fez? Contratava-se um especialista, alguém que tinha habilidade na escrita, alguém que não errava, para poder você gastar o mínimo de recurso possível, porque um papiro, um pergaminho era um elemento muito caro, bem caro mesmo, para poucos. Já essa segunda carta, Pedro escreve de próprio punho. Pedro escreve até com um pouco de pressa. Provavelmente Pedro sabia que os dias dele estavam contados. Pedro, ele já dali era o fim dele. A tradição conta que Pedro foi crucificado, mas ele disse que seria uma honra ser crucificado como o Senhor dele, por isso ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Assim conta a tradição. Pedro foi martirizado assim, aliás, por Nero. Nero matou Pedro e Nero matou Paulo. Deus tenha misericórdia desse homem. Então, o discípulo de Jesus, Pedro, envia essa carta encorajando uma igreja. É uma carta de encorajamento, um encorajamento até urgente. Uma carta para que uma igreja preste atenção, gente, olha, vocês precisam ficar atentos com coisas que estão acontecendo, fiquem firmes nas doutrinas dos apóstolos, aquele citou Paulo, fique firme na doutrina dos apóstolos, guarde-se de pé, viver nesse mundo é complicado, mas ganhar um novo mundo é demais. E aqui eu usei uma gíria da minha época, porque sim, porque eu fui jovem, eu falava, pô, isso aqui é demais, cara, é demais. O nosso título, né, e foi para fazer uma contraposição com um texto, ganhar o mundo é o de menos, mas ganhar um novo mundo, isso sim, isso é demais. E a gente aprende algumas coisas no desenrolar desse texto, e a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos meus irmãos é que este mundo que amamos será desfeito. Eu quero lembrar os irmãos lá em Gênesis, quando o Senhor criava cada coisa, a terra era sem forma e vazia, nós já explicamos aqui, né? Na criação, primeiro Deus dá forma, depois preenche. Em cada momento desse, Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Acontece, meus irmãos, que depois do pecado, nós não temos um texto na Bíblia dizendo, e Deus viu que ficou ruim. O pecado, ele manchou toda a criação, e quando eu falo toda a criação, eu falo do grão de areia até o maior dos buracos negros que já foram encontrados no universo. A natureza não é só o que é palpável a mim, aqui, é tudo. Tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou foi manchado pelo meu pecado. Mesmo assim, Deus não voltou atrás em sua frase, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e continua vendo que era bom. Nesse ponto aqui específico, desse texto, quando a gente leu que novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, há uma disputa entre os teólogos, nós vamos entrar nessa disputa, nós não vamos gastar o nosso tempo nisso, a gente pode usar esse tempo nas nossas escolas bíblicas, mas, de fato, essa terra vai passar de alguma maneira, e nós habitaremos um local que é diferente desse. Se é aqui
ou se é um outro local, essa disputa não fica para agora, talvez não seja o momento, talvez numa outra série de mensagens a gente possa avançar nesse tema específico, mas de fato, Deus disse que não é isso, não é isso aqui. Então todos nós concordamos que isso que temos hoje, esse mundo que amamos, isso aqui vai passar. Nós não estaremos em Vila Velha, ou pelo menos não nessa Vila Velha, ou talvez nem neste sistema, ou talvez sequer nessa dimensão. No futuro a gente pode conversar sobre isso, mas de fato, estaremos em algo novo. Acontece que aqui na Ásia Menor, alguns falsos mestres, eles tentavam desorientar a igreja com falsas doutrinas. E Pedro falava: gente, não se curvem a esses falsos mestres que apontam para um falso caminho, que apontam para essas vitórias daqui. Então, meu irmão, minha irmã, o que a gente quer dizer aqui, e o que esse texto está dizendo, e ele já começa com essa aparente hecatombe, é que sempre que um falso mestre, um falso profeta chegar para você para te oferecer alguma coisa, ele dificilmente vai te oferecer algo que vai ser feito por Deus em breve. Ele sempre vai te oferecer algo que é palpável e que é saboroso para agora. O que a gente quer dizer com esse texto é que um falso ensino está mais preocupado em se ajustar aos padrões desse mundo do que se preparar para um novo mundo, os novos céus e a nova terra onde habita a justiça. E a gente vê muito disso no nosso dia a dia, a gente tem que ficar muito atento, porque os falsos líderes e os falsos profetas, o texto não diz que são pessoas com incapacidade intelectual, ao contrário, se eles chegaram a ser falsos líderes e falsos profetas, significa que eles têm bons argumentos para enganar a mim e enganar você, ou tentar nos enganar. E a gente vê demais falsos mestres no YouTube, por exemplo, fazendo gambiarra e papagaiada, dizendo que a Bíblia não diz o que ela diz. Tiram textos de contextos para fazer com que a Bíblia fale aquilo que ela nunca quis dizer. Pega um versículo isolado e trata como se aquilo fosse o segredo da religião. E eles colocam uma thumbnail, que chama, aquele título principal, dizendo bem assim: vou te contar o que eles nunca te contaram. Descobri o segredo disso aqui. Vou te dizer o que os pastores escondem. Meus irmãos, vai me desculpar, o Evangelho tem 2000 anos. Você acha mesmo que alguém vai achar alguma novidade aqui? Tem 2000 anos que a mensagem do Evangelho tem sido pregada praticamente todos os dias. Você acha mesmo que em 2025 vai chegar uma pessoa e falar: descobri algo novo na Bíblia? Não, meus irmãos, nós seguimos a boa e velha palavra de Deus, a milenar palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a que acusa o pecador e o salva. Só que o que nós vemos é um grupo que acusa os pecadores de seus pecados, esquece de falar do Deus misericordioso que salva, e um outro grupo que diz que Deus salva todo mundo e não importa o seu pecado. Não, meus irmãos, nós não podemos cair nessas gambiarras teológicas. A gente também não pode entender e nem ficar distraído com falsos mestres em mídias sociais que distorcem o texto e te ilude, para que você possa frequentar um ambiente somente agradável. Você não sabe se esse ambiente é uma festa, ou você não sabe se esse ambiente é um local de transe. Você não sabe. Aí você se sente bem.
Nossa, eu me senti tão bem. Meus irmãos, às vezes no culto nós vamos para casa nos sentindo mal, porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Isso aqui não pode ser um clube onde eu sou obrigado, onde o ministro de música é obrigado, onde a recepção é obrigada, onde os irmãos que estão sentados uns ao lado dos outros são obrigados a maquiar a verdade do Evangelho para não desagradar o pecador. Eu sou um pecador, estou aqui para ser desagradado pela mensagem do Senhor. Nós não temos clientes na igreja. No comércio, o cliente sempre tem razão. Na igreja, a palavra de Deus sempre tem razão. Sempre tem razão. Existem pessoas de coeficiente intelectual altíssimo, que distorce a Escritura para poder fazer com que as Escrituras não digam o que ela diz. São pessoas que tratam como mágicos. Você não sabe como é que ele chegou naquele determinado fim, mas você viu tudinho que ele fez. E parece como mágica que o resultado foi fenomenal. E nós somos iludidos, muitas vezes por catedráticos, pessoas que têm uma excelente oratória e tudo mais. E o que o apóstolo aqui nos diz? Todos eles têm algo em comum. Eles enganam-se para não serem acusados pelo texto bíblico. Os falsos mestres, eles primeiro se enganam. Só que eles não podem ter pessoas que não sejam enganadas, porque isso os acusa. Então ele precisa de um grupo que o apoie. Aqui Pedro está dizendo: meus irmãos, cuidado com os falsos mestres. Eles apontam para si mesmo e eles prometem aquilo que o mundo pode te dar neste momento. Só que nós não, meus irmãos. Nós olhamos para a eternidade. Nós esperamos um local melhor. Por quê? Porque ganhar um mundo novo é demais. Isso sim é bom, isso é maravilhoso, isso é excelente, isso é impensado. Nós somos cidadãos de outro mundo. Nós estamos aqui como passageiros e peregrinos neste mundo, como aqueles que anunciam: o rei está voltando, ele venceu, curve-se perante o Senhor. Isso é o Evangelho. O Evangelho é o anúncio da vitória do rei, que foi para uma batalha e volta vitorioso. Isso é de fato o que significa o termo Evangelho. O nosso Senhor, Ele não inventou termos para colocar aqui na palavra de Deus. Quando estava lá nos Evangelhos que Jesus falava, Jesus, Ele dizia aquilo que o povo estava acostumado a ouvir. Evidente. Ele estava falando para um povo de seu tempo, e assim ele conseguia ensinar e falar e ser compreendido pelo povo de seu tempo. Quando ele falou sobre evangelho, ele sabia que aquele povo entenderia o que é um evangelho, assim como ele disse igreja. Quando ele falou de igreja, ele sabia o que o povo entenderia, o que significava essa palavra. E o nosso Senhor nos diz: vocês não são cidadãos daqui, vocês são cidadãos de outro mundo. Ganhar esse mundo é o de menos, porque nós ganhamos um mundo novo. A gente vive nesse tempo simplesmente como mensageiros dos últimos dias. E quando que foi inaugurado os últimos dias? Os últimos dias foram inaugurados a partir do momento que Jesus ressuscitou. Dali em diante começam os últimos dias. Nós somos esses que anunciam o fim. Somos aqueles que anunciam que esse tempo, esse mundo vai passar. Por isso que quando eu falei no tópico anterior que existem falsos líderes e falsos profetas que ficam prometendo coisas para esse mundo, assim nós conhecemos um falso profeta, assim nós conhecemos um falso mestre, aquele que te promete uma vitória sobre todas as coisas aqui, aquele que fica procurando promessas para que as coisas sejam cumpridas aqui, aquele que fica te prometendo coisas para aqui, aqueles que ficam massageando o seu ego ou o seu bolso, para que você possa de alguma forma frequentar lá. Só que essas instituições, elas se esquecem
que nós, a igreja do Senhor, nós estamos preocupados não com esse mundo especificamente, mas com as pessoas que estão nesse mundo, porque nós anunciamos a salvação para aqueles que estão perdidos aqui neste mundo. Nós anunciamos para as pessoas daqui que as promessas de riqueza, prosperidade, promessas de vitória, são promessas muito pequenas, perto da maior de todas as promessas do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Eles se esquecem de algo muito básico. Quanto mais tempo a gente se afasta da ressurreição de Jesus, mais perto a gente chega da segunda vinda dele. Hoje está mais perto da volta de Jesus do que ontem estava. Eu não sei quando é. Eu sei que ano passado estava mais longe do que esse ano está. A cada segundo que nós nos afastamos da ressurreição de Jesus Cristo, mais perto nós chegamos da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Queiram ou não queiram, acredite ou não acredite, isso vai acontecer. Nós não podemos viver como se esse tempo não fosse chegar. E a gente não pode viver como se a maior de todas as promessas já não fosse sido entregue para você, meu irmão e minha irmã. A vida eterna. A vida eterna é a maior de todas as promessas. É nessa promessa que a gente precisa se apoiar, nos importar na habitação da justiça, no novo céu e na nova terra. A gente aprende também que a gente tem que viver nesse mundo e viver bem, sem esquecer do próximo. Pedro aqui, ele fala que de uma vida bem vivida, para ser de fato bem vivida, ela precisa estar na presença de Deus. Pedro, ele estava preso, como eu disse, perto de morrer, e ele em nenhum momento falou assim: minha vida está perdida. Você não leu isso? Eu perdi minha vida. Paulo, na segunda carta que ele entregou para Timóteo, e a última carta que o apóstolo escreveu, ele não fala perdi minha vida, ele fala estou sendo derramado como oferta. Paulo diz que conquistou a coroa de vitória, e diz que o Senhor, o justo juiz, entregará não só a ele, mas a nós também. Em nenhum momento esses irmãos fortes na fé, esses irmãos próximos de Jesus, esses irmãos em nenhum momento disseram: a minha morte foi uma derrota. Muito pelo contrário. Eles sabiam que uma vida bem vivida era uma vida dedicada a Deus, uma vida vivida no deleite daquilo que é salvação. É igual a criança. Paulo e Pedro, duas crianças, que pediram para o pai no Natal: pai, me dá uma bicicleta. O pai falou: vou comprar uma bicicleta para você, vou te dar só no Natal. Pai, mas ainda é Páscoa. Tudo bem, vou te dar uma bicicleta no Natal. Aliás, foi lá no aplicativo, está aqui, comprei a bicicleta, pedi para entregar só no Natal, a bicicleta está paga, no Natal a bicicleta vai chegar. A criança ainda não está andando de bicicleta, mas ela está esperando o Natal. Pai, você comprou que cor? Da cor que eu pedi? Da cor que você pediu. Era a Caloi Cross Freestyle? É mesmo, pai? Aquela que o guidão roda? Nossa, vai chegar. E está lá na Páscoa ainda. E vem abril, e vem maio, férias de junho, não tem bicicleta ainda, mas o menino sabe, meu pai já comprou a bicicleta, ela vai chegar. Ele ainda não sabe o cheiro da bicicleta, os pelinhos do pneu, ele ainda não arrancou nenhum, ele ainda não deu uma voltinha, ele ainda não escutou a catraca para trás assim, ó. Ainda não deu uma pedalada na bicicleta, mas meu pai me deu uma bicicleta. Papai e a mamãe foram lá, passaram no cartão e eu vou ganhar uma bicicleta, ela vai chegar no Natal para mim, já está comprada.
a bicicleta vai chegar para mim. É assim que nós temos que viver em relação ao novo céu e à nova terra que o Senhor nos prometeu. Ele já garantiu que nós vamos morar em novos céus e nova terra, só que nós ainda não experimentamos, não sentimos o cheiro da eternidade, ainda não chegamos perto de Jesus, não o suficiente para dar um abraço, mas nós sabemos que o nosso Deus já nos deu esse presente, a promessa Ele fez para a gente, e Ele vai entregar essa promessa no Natal certo. Nós estamos vivendo somente um momento de espera, mas o nosso Senhor já nos deu esse presente, e essa é a maior de todas as promessas. A gente vive nesse mundo como a criança vive os meses antes do Natal, mas a gente não pode esquecer, que essa encomenda do nosso Deus vai chegar, e nós vamos estar nela, sentir o cheiro dela, sentir a presença dela, estar com Jesus eternamente, eternamente, eternamente. Eu vou repetir: quanto mais os dias se passaram na vida desse garoto hipotético, mais perto chegava o Natal e a bicicleta dele. Quanto mais dias passam da ressurreição de Jesus, mais perto está a sua vinda. E a gente vai ter um novo mundo e uma nova vida. E eu vou repetir o que está no título do mês da juventude da Ibara: ganhar o mundo, meus irmãos, é o de menos. A gente ganhou muito mais do que isso, a gente ganhou tudo. A gente ganhou a presença de Deus eternamente. Por isso a gente precisa avançar nesse mundo, pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, cuidar desse mundo, não jogar lixo no chão, plantar árvore, cuidar dos rios, das nascentes, sabe? Pregar o Evangelho da paz, pregar o Evangelho do amor, cuidar do outro, seja lá quem for o outro. A gente precisa viver nesse mundo da melhor forma possível, sabendo que a paciência do nosso Senhor, ela está em favor daqueles que ainda não se renderam a Cristo. Por isso, meus irmãos, a gente precisa anunciar os novos céus e a nova terra para mais gente, para que mais pessoas possam estar lá, nesse lugar novo, com o céu novo, com a vida nova. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos falar com o Senhor, esse Deus maravilhoso que nos promete um lugar novo, excelente, sem pecado, sem morte, sem dor, sem doença, sem lágrima, porque Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua promessa. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos promete salvação. Obrigado porque o Senhor garante a salvação. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos aceitou, mesmo a gente sendo imundo, Pai. Obrigado porque o Senhor limpou a nossa vida de pecado. Obrigado pelo sangue de Jesus, Pai. E nós clamamos pela Tua volta, Senhor. Estamos ansiosos por esse maravilhoso presente, por essa promessa. E que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito de Deus esteja com toda a igreja ansiosa por esse dia. Amém.